Novo Horizontino 4-0 para cima do Palmeiras, um amasso colossal, um atropelo que eu não esperava ver, mas de fato foi o que aconteceu. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou trazer a análise desse amasso do Novo Horizontino para cima do Palmeiras. No outro canal, a análise da goleada do Real Madrid sobre o Mônaco, onde venceu por 6-1, inclusive. Então já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais e também para você deixar o like nesse vídeo. A maioria das pessoas acaba assistindo o vídeo e esquece de deixar o like. Sobre o jogo já vale destacar, não é dando desculpinha, mas era um Palmeiras misto. Não era um Palmeiras reserva, porque tinha jogadores titulares, como é o Murilo, como é o Gustavo Gomes, Flaco Lopes lá na frente, enfim, caras importantes para esse time, mas um misto, com outros jogadores que normalmente não jogam estando como titulares. O Marcelo Lomba foi no gol, por exemplo. Enfim, mas a real é que foi um amasso do Novo Horizontino. Logo no início do jogo, com basicamente 20 minutos, na base da bola parada, cobrança de escanteio, tem um desvio na primeira trave e o Robson aparece sozinho na segunda trave para abrir ali o placar para o Novo Horizontino. Vale destacar, é aquele Robson mesmo, ex-Fortaleza, estava no Curitiba, tá aí no Novo Horizontino. E eu já quero destacar o último jogo do Novo Horizontino, onde venceu o Primavera por 4-3, em um jogo em que chegou a estar perdendo por 3-1 e virou para 4-3 o Novo Horizontino. Então é de se destacar esse time, segundo jogo seguido que faz 4 gols, em 2 jogos fez 8 gols, cara. De fato impressionante, o Novo Horizontino que já vem de algumas temporadas sempre quase tendo acesso para a Série A, mas ficando nesse quase e por detalhes não subindo. Já faz 3 temporadas basicamente que fica menos de 5 pontos do acesso, né? Enfim, o Novo Horizontino facilmente poderia estar tendo a mídia que agora o Mirassol está tendo, né? Só que por detalhes não conseguiu o acesso que o Mirassol tinha conseguido. Enfim, o Novo Horizontino faz ali 1-0 com o Robson. Nesse espaço-tempo entre o primeiro e o segundo gol, já na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras produz boas chances. Desperdiça finalizações, o Larson teve um chute na entrada da área, ele que eu acho que é uma das grandes novidades nesse início de ano do Palmeiras, é bom meio campista, o Larson. E tem uma grande chance depois de um cruzamento do Kelvin, é um cabeceio, acho que do Riquelme ou do Flaco Lopes. E o Jordi, goleiro ex-Vasco, que tá no gol do Novo Horizontino, faz um milagre, uma defesaça de mão trocada, assim. De fato, uma defesa que salvou o Novo Horizontino naquele momento e, por muito mérito do Jordi, o Palmeiras não empata naquelas circunstâncias. E aí, chegando na reta final do primeiro tempo, já com uns 42 do primeiro tempo, o Mike, lateral esquerdo, ex-Grêmio, eu torço pro Grêmio, que tá no Novo Horizontino, arranja um cruzamento absurdo, um cruzamento perfeito, parecia o Marcelo no auge, e aí encontra o Robson na segunda trave sozinho para fazer o 2-0 pro Novo Horizontino. Ali é muito mérito do Mike, eu torço pro Grêmio. Com a camisa do Grêmio ele não deu uma assistência minimamente parecida com essa. Aliás, não deu nenhuma assistência, eu não me lembro de nenhuma assistência do Mike com a camisa do Grêmio. E aí no Novo Horizontino o cara virou Marcelo no auge, pô. Vai entender. Eu acho que às vezes é tirar a pressão do que tem por conta do tamanho do clube e jogar em um time de menos expressão, como é o Novo Horizontino, com todo respeito, que o futebol do cara desenvolve melhor. Tem muito jogador que vai para a equipe menos midiática e rende bastante. O Pedro Raul é um caso, né? No Vasco não joga nada, no Corinthians não joga nada, no Botafogo não joga nada. Aí ele vai pro Ceará, aí ele vai pro Atlético Goianiense, aí ele vai pro Goiás e nessas equipes o cara vira o Haaland, né? Então, às vezes você tirar, e lógico, no cenário do Ceará, no cenário nordestino, o Ceará é impactante, mas no cenário nacional não. O Goiás é a mesma coisa, no cenário do Centro-Oeste, o Atlético Goianiense é a mesma coisa. Mas quando a gente fala no cenário nacional, não tem o mesmo impacto que essas outras equipes grandes que ele passou. E aí tira um pouquinho dessa pressão midiática e o cara consegue desenvolver o jogo dele. Tem muito jogador que é assim. Enfim, e o Mike dá uma grande assistência pro Robson fazer ali o 2-0. Vai pro segundo tempo, e no segundo tempo tem mexidas no Palmeiras entre o Luigi, cara, e o terceiro gol do Novo Horizontino, é uma parada surreal. No primeiro tempo é muito mérito do Novo Horizontino, nas jogadas construídas dos seus 2 gols, mas no segundo tempo uma certa forma, imprudência, um erro, quantidade de erros muito grande
de garotos do Palmeiras. Então esse terceiro gol é culpa do Luiz e o quarto gol é culpa do Benedetti. Não é só culpa deles, mas é muito por culpa deles. Então nesse terceiro gol é uma bola que o Luiz, ajudando na criação da jogada lá atrás, ali ele força uma jogada pro cara que tá mais aberto pelo lado esquerdo. Sendo que o ideal ali é ou tu dar o passe pro Marcelo Lomba, que tá dando opção de passe, ou se você não quiser recuar no goleiro, você quebra essa bola lá na frente. Ele força o passe mais difícil, onde já estava sendo marcado essa opção de passe. Ele erra o passe. E aí a bola fica a feição pro Robson, com o Marcelo Lomba fora do gol, porque ele estava dando opção de passe. Ele finaliza rápido e faz ali o 3-0. Uma jogada que estava em posse do Palmeiras. O Luiz toma a decisão errada. E ali o Novo Horizontino coloca o 3-0 no placar. O terceiro gol do Robson. O Robson que tá jogando demais com a camisa do Novo Horizontino desde o ano passado na Série B, mas agora nesse início de Paulistão tá realmente incrível. Teria vaga em muito time de Série A, poderia jogar na Chapecoense, poderia jogar no Remo, poderia jogar no Vitória. Em muito time o Robson teria espaço, tá? Enfim, e aí o Luigi, cara, eu vou ser sincero, eu não gosto muito do Luigi não. E aí não é perseguição não, pô. Porque, por exemplo, eu gosto bastante do Estevão, gosto bastante do Hendrick. Não é perseguição com jogadores revelados pelo Palmeiras. Mas existe tipo de jogador que, sei lá, eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto do Vinícius Júnior, mas eu gosto do Rodrigo, por exemplo. Por mais que eu acho que às vezes falte personalidade. Não sei explicar, cara. Não sei explicar. Tem jogador que simplesmente tu cria simpatia e jogador que não. E com o Luigi eu não consigo criar simpatia, né? Eu não gosto muito do futebol no geral dele, não. Enfim. E aí o Luiz perde a bola e ali o Novo Horizontino faz o 3-0. O quarto gol é uma jogada onde o Benedetti, zagueiro do Palmeiras que tinha entrado, conduz a bola. Vai conduzindo, ninguém dá uma boa opção de passe. E ele dá o passe para o jogador do Novo Horizontino, livre no meio de campo para já acionar o Hélio Borges nas costas do próprio Benedetti. E aí cara a cara ele finaliza, ainda tem um desvio, que aí a bola vai pegando um efeito de trivela assim, indo no cantinho. Indefensável para o Lomba e ali o Novo Horizontino coloca o 4-0 no placar. O primeiro gol é um erro de posicionamento em bola parada, mas com uma certa dose de azar pelo desvio e a bola ter parado justamente no Robson, mas que é um erro de posicionamento de bola parada. O segundo gol é muita liberdade para o Mike e o Robson sozinho no meio da área não pode aparecer, mas ali é muito mérito do cruzamento do Mike também. O terceiro gol é culpa do Luiz e o quarto gol é culpa do Benedetti. Então assim, os 4 gols, no primeiro é o erro de marcação de bola parada. O segundo gol é onde é mais mérito de fato do Novo Horizontino, mas onde poderia fechar melhor o cruzamento do Mike e marcar melhor o Robson. E aí o terceiro são erros individuais, primeiro do Luiz, depois do Benedetti. No geral, pelo menos dos 4 gols, 3 evitáveis, que é o primeiro de bola parada, o terceiro que é um erro individual do Luiz e o quarto que é um erro individual do Benedetti. O segundo sim é muito mais mérito do Novo Horizontino e é algo mais difícil de ser marcado, mas que também dava para corrigir, marcando melhor o Mike e marcando melhor o Robson. Não é tirando mérito do Novo Horizontino, mas é olhando pela perspectiva do Palmeiras. Lógico, se o Novo Horizontino fez gol é porque teve mérito, mas olhando pela perspectiva do Palmeiras, pelo menos 3 desses 4 gols totalmente evitáveis. Enfim, depois desses 4 gols, o Novo Horizontino ainda tem uma chance em bola parada, que a bola passa por isso daqui do gol. Eu poderia estar falando de um 5-0, cara. De fato, eu não esperava ver esse 4-0. Eu achava que o Palmeiras ia ganhar, inclusive, e tomar um 4-0 assim do nada, em uma terça-feira, 8 horas da noite, do Novo Horizontino. Um Palmeiras que não tá em crise, muito pelo contrário, se reforçou bem, trouxe grandes jogadores também. E começar com um 4-0 na cabeça, assim. Enfim, eu não esperava, mas a real é que o Novo Horizontino passou o carro para cima do Palmeiras. No último jogo, impressionante, uma virada incrível para cima do Primavera. Primavera que faz uma boa campanha também, contratou bons jogadores, tem o Paulo Baia, tem o Gabriel Poveda, enfim, um bom time que já venceu do Mirassol, por exemplo. E o Novo Horizontino conseguiu uma grande virada fora de casa. E agora passa o carro para cima do Palmeiras. Enfim, um resultado incrível do Novo Horizontino. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!